Abrem inscrições para o workshop online gratuito que vai capacitar mulheres brasileiras empreendedoras. Em Nova York, Justiça avalia projeto de lei que autoriza imigrantes com green card a votar na cidade. 4 brasileiros foragidos internacionais são deportados dos Estados Unidos, onde estavam escondidos. Esporte, brasileiro Guilherme Caribé leva medalha de prata em prova de natação nos Estados Unidos. E no jiu-jitsu, capixaba também sobe no pódio no Pan-Americano da modalidade na Flórida. Passagem vitoriosa da Thaís pelos Estados Unidos só foi possível graças ao apoio dos programas Bolsa e Voe Atleta do governo brasileiro, que patrocinam o auxílio em dinheiro e mais os custos com passagens aéreas. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição com um recado importante para as mulheres brasileiras empreendedoras. É que vai começar a 3ª edição do workshop Trilha de Sucesso do Grupo Mulheres do Brasil. As inscrições já estão abertas. A Coni Rocha mostra pra gente que são 12 módulos online totalmente gratuitos que vão capacitar a mulher, dar dicas e ensinar o passo a passo para crescer aqui no mercado americano. O curso será totalmente online, em português e gratuito. O workshop Trilha Mulheres de Sucesso vai ensinar as brasileiras sobre técnicas de vendas, empreendedorismo, planejamento financeiro e muito mais. Criado pelo Grupo Mulheres do Brasil, de diferentes regiões dos Estados Unidos, em parceria com o Sebrae, o workshop vai acontecer entre os dias 15 de abril e 22 de maio e conta com 12 módulos. As aulas serão sempre nas segundas e quartas-feiras, das 6 às 8 da noite, através de uma plataforma online. O objetivo é ajudar a investir na capacitação das mulheres empreendedoras, trocar experiências com outras profissionais e possibilitar o crescimento das brasileiras no mercado americano. Todas as alunas que completarem pelo menos 80% das aulas ao vivo vão ganhar um certificado do Sebrae. As inscrições já estão abertas. Basta acessar o site oficial trilhamulheresdesucesso.com e preencher o formulário. As alunas também poderão participar de um grupo de WhatsApp com links de aulas e muitas informações. O curso Trilha Mulheres de Sucesso foi desenvolvido numa parceria pelo Grupo Mulheres do Brasil com o Sebrae de Pernambuco. E nessa turma dirigida às brasileiras que moram aqui nos Estados Unidos, trazemos professoras que entendem exatamente quais são os desafios e como que você pode ter mais sucesso no seu negócio. Venha participar! Agora a gente muda de assunto para falar de uma operação da Polícia Federal que resultou na prisão de 4 brasileiros que foram deportados daqui dos Estados Unidos. Todos eles eram procurados internacionais e estavam na lista da Interpol. Segundo a PF, 3 deles são naturais de Minas Gerais e 1 do Espírito Santo. Eles estavam escondidos aqui nos Estados Unidos, alguns deles já há alguns bons anos. Os brasileiros acabaram fugindo para cá após serem condenados pelos crimes que cometeram. Uma ação que tem se tornado cada vez mais comum entre os criminosos, isso segundo a polícia. Os fugitivos eram procurados por variados crimes, de homicídio e abuso sexual infantil a receptação de produtos ilícitos. Em um comunicado, a PF disse que todos já foram encaminhados para complexos penitenciários em seus devidos estados. Na Geórgia, legisladores cumpriram a promessa e aprovaram medidas mais rígidas de fiscalização e monitoramento de indocumentados no estado. As mudanças são uma resposta ao assassinato de uma estudante universitária com requintes de crueldade e violência no mês passado, cometido por um imigrante. O projeto de lei, chamado HB 1105, foi aprovado por ampla maioria na Câmara Estadual. Na semana passada, o Senado também já tinha dado sinal verde para endurecer a fiscalização de indocumentados na Geórgia. A medida seguiu agora para a mesa do governador republicano Brian Kemp, que já anunciou que vai sancionar.
A nova lei vai exigir que os policiais verifiquem o status de imigração de todos aqueles com mais de 18 anos que entrarem no estado. Imigrantes presos também serão verificados. Não cidadãos que tenham passagem pela polícia vão ser rastreados. E policiais vão ainda checar documentos em postos de fiscalização e paradas de trânsito. As agências policiais estaduais que não colaborarem com o setor de imigração vão perder o financiamento do governo. Já os departamentos municipais que não trabalharem em conjunto com os agentes imigratórios vão enfrentar acusações de contravenção. O governo da Geórgia acusou a Casa Branca de falta de ação para controlar o alto número de imigrantes entrando no país e disse que, por isso, o estado estava adotando medidas independentes para proteger seus moradores de imigrantes criminosos e violentos e, assim, evitar assassinatos como o da estudante no mês passado, cometido por um indocumentado da Venezuela. Os políticos democratas condenaram a medida e disseram que são discriminatórias, incentivam comportamentos xenófobos e colocam em risco as comunidades imigrantes que vivem no estado. Em Ohio, a polícia prendeu o polêmico imigrante influencer Leonel Moreno, que tem mais de 500 mil de seguidores na internet. Na semana passada, esse latino deu dicas nas redes sociais de como os imigrantes poderiam se tornar proprietários de casas abandonadas aqui no país. Este foi o polêmico vídeo. Aos gritos, Leonel diz aos indocumentados que só precisam invadir propriedades vazias e depois usar as próprias leis americanas para tomar posse do imóvel. Essa gravação, que teve mais de 4 milhões de visualizações, gerou uma enxurrada de críticas e chamou a atenção das autoridades que foram atrás desse criminoso. Leonel foi preso pelos agentes de imigração em Ohio e levado a um centro de detenção. Ele era procurado pelas autoridades por ter entrado ilegalmente aqui no país em 2022 e por não seguir as regras do Departamento de Imigração. É que ele nunca compareceu ao tribunal e também não foi aos postos de checagem das autoridades. O Leonel também deveria estar usando tornozeleira eletrônica, mas burlou o sistema. Não há informações se ele será deportado e o TikTok informou que desativou a conta do venezuelano. Depois do intervalo, Justiça avalia projeto de lei que autoriza imigrantes com green card a votar na cidade de Nova York. E atenção, se você está aplicando para novos vistos, ajustes de status, green card ou cidadania, os serviços vão ficar mais caros nesta semana. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. TapTap. Foi. Em Nova York, um projeto de lei que autoriza imigrantes com green card votarem nas eleições locais foi parar nos tribunais. A Suprema Corte da cidade está avaliando pela segunda vez se a medida é ou não constitucional. A repórter Carolina Camargo tem mais informações para a gente. O recurso para que o projeto de lei seja julgado novamente na Justiça de Nova York foi apresentado pelo Conselho da cidade. Eles alegam que os imigrantes com green card pagam impostos e fazem inúmeras contribuições para a comunidade e, por isso, deveriam ter o direito de votar. Mas os republicanos são contrários a essa medida. Dizem que a Constituição do Estado de Nova York deixa claro que apenas cidadãos norte-americanos podem ir às urnas. Essa é a segunda vez que o projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal em 2021, vai parar nos tribunais. No mês passado, a medida que determina que 800 mil moradores não cidadãos possam escolher um representante nas eleições municipais de 2025 foi vetada. A data de quando o novo recurso será julgado ainda não foi divulgada. A partir de uma perspectiva constitucional, uma lei infraconstitucional, uma lei editada por um município, não pode trazer conteúdo diverso daquele que foi estabelecido pela Constituição estadual. Mas a grande questão que fica é, isso seria saudável para a democracia? Bom, do ponto de vista de maior participação social, pode ser que sim. Só que essa decisão ela precisa ser tomada no âmbito da Constituição estadual, ou seja, pela Constituição do Estado de Nova York. É ela que eventualmente deve ser modificada para, se for o caso, incluir os cidadãos não residentes com green card. Mas isso não cabe aos municípios. Claro que essa é também uma tentativa até mesmo de suprir os índices de baixa participação
ou mesmo angariar mais eleitores, já que Nova York tem adotado políticas de acolhimento de cidadãos, de imigrantes, né, o que eventualmente também poderia melhorar os índices de aprovação da atual gestão. Se você está aplicando para novos vistos, ajustes de status, green card ou cidadania, atenção! Os serviços vão ficar mais caros a partir desta semana. O USCIS anunciou que as novas tarifas para os serviços de imigração já entraram em vigor a partir de hoje. É preciso atenção, porque as alterações vão ser sentidas em praticamente todos os serviços migratórios. É o caso de solicitação de novos processos, alterações, petições, aplicações e registros. Para alguns trâmites, esse aumento pode passar de 200%. O governo disse em nota que esse é o primeiro reajuste do valor dos serviços de imigração do país desde 2016. Um flagrante impressionante foi registrado no Oregon. Uma serra escapou de um equipamento de construção e saiu rolando por um estacionamento. Pois é, olha, um morador da região escapou por pouco de ser atingido por essa lâmina de cortar concreto. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. A cena impressionante aconteceu neste mall na cidade de Eugene, no Oregon. A câmera de segurança registrou a hora em que um cliente entra na loja de bebidas e, segundos depois, uma serra em alta velocidade bate com força contra a porta. O estrondo foi tão forte que os clientes lá dentro sentiram um impacto. A lâmina de 4 pés escapou de um equipamento de um canteiro de construção e saiu rolando por um estacionamento até bater na porta da loja. Emocionado, Shane disse que só não morreu porque não era sua hora, mas que ainda chora quando lembra de toda a cena. Oh my God, I tears all night. Like it was terrifying. I was shaking in the store. It took me a little bit before I could talk. Stop! Albuquerque police! You are being detained! Em Albuquerque, no Novo México, um ladrão foi perseguido e preso por policiais a cavalo. Toda a cena foi gravada pela câmera do uniforme policial. O bandido ainda tentou escapar no meio do trânsito, mas os oficiais da polícia montada o cercaram e detiveram. O homem enfrenta agora acusações de furto, fuga e posse de drogas. Em Fayette, na Geórgia, outro flagrante impressionante. Um adolescente de 14 anos que roubou um carro e tentou fugir da polícia em alta velocidade. Ele dirigiu por canteiros, tentou dar a volta, mas não conseguiu fugir. Depois de alguns minutos, perdeu o controle e acabou cercado pelas viaturas. Ao sair do carro, o rapaz jogou uma arma AR-15 carregada no chão. O garoto foi preso e levado para um tribunal como adulto. A polícia investiga como ele conseguiu a arma. Em Indianápolis, Indiana, 7 jovens entre 12 e 17 anos foram feridos a bala às 11h30 da noite na porta de um shopping no centro da cidade. A polícia disse que estava patrulhando a área quando ouviu os disparos. Ao chegar no local, encontrou os adolescentes feridos. Eles foram levados ao hospital e estão em condições estáveis. Ninguém foi preso. As autoridades investigam o motivo do ataque e quem teria atirado. Indianápolis enfrenta uma onda de violência armada crescente. Na última década, o número de homicídios com armas de fogo aumentou 85%. Escalada de tensão no Oriente Médio. Bombardeios israelenses atingiram o consulado iraniano na Síria e mataram pelo menos 5 pessoas. Na faixa de Gaza, as tropas israelenses abandonaram o hospital Al-Shifa, o maior do enclave. Em Jerusalém, novos protestos foram realizados na frente do parlamento, pedindo a libertação dos reféns que estão com Hamas. A correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorice, tem as últimas informações do conflito armado. A segunda operação militar no hospital Al-Shifa, o maior da cidade de Gaza, durou 2 semanas. De acordo com o exército israelense, 200 militantes foram mortos e 500 presos. Alguns deles estavam ligados diretamente ao ataque de 7 de outubro, no sul de Israel. Os soldados também conseguiram coletar informações importantes sobre os sequestrados que ainda estão em poder do Hamas. No sul de Israel, um drone caiu numa base militar na cidade de Eilat. Ninguém ficou ferido. Horas antes, milícias iraquianas aliadas ao Irã reivindicaram o ataque. Também nesta segunda-feira, um ataque aéreo atribuído a Israel na capital da Síria matou um general da Guarda Revolucionária do Irã. Mohammad Reza Zahed estava no prédio do consulado iraniano em Damasco. O ataque destruiu o prédio diplomático e também deixou pelo menos mais 9 pessoas mortas. O governo do Irã prometeu uma resposta dura.
Nesta segunda-feira, manifestantes lotaram as ruas de Jerusalém pela segunda noite seguida, num protesto contra o governo israelense. Eles exigem o resgate imediato dos reféns que ainda estão em Gaza. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o Jornal Américas no Ar. No próximo bloco tem esporte. É que teve brasileiro levando medalha em prova de natação aqui nos Estados Unidos. E no jiu-jitsu também, com uma capixaba no pódio do Pan-Americano da modalidade na Flórida. Já voltamos e para falar de uma brasileira de sucesso que vem ganhando fama e destaque no mundo do jiu-jitsu. Pois é, a Thaís Loureiro. O último torneio que ela disputou foi no Pan-Americano aqui na Flórida e a capixaba subiu ao pódio no 3º lugar. Lutadora da categoria adulta, Thaís Loureiro, de 27 anos, conquistou medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu em Kissimmee, na Flórida. A atleta capixaba começou a temporada de competições acumulando subidas no pódio. No início deste mês de março, ela foi destaque no Los Angeles International Open e conquistou uma medalha de ouro e 2 de prata. Faixa preta, a brasileira Thaís Loureiro participa de competições desde os 14 anos. É no tatame, como atleta e também instrutora, que ela compartilha a paixão pelo esporte. Hoje, Thaís é um dos principais nomes do jiu-jitsu brasileiro em competições internacionais. A passagem vitoriosa da Thaís pelos Estados Unidos só foi possível graças ao apoio dos programas Bolsa e Voe Atleta do governo brasileiro, que patrocinam o auxílio em dinheiro e mais os custos com passagens aéreas. Com um investimento recorde de 3,9 milhões de reais, o Bolsa Atleta 2024 já beneficiou 234 esportistas de alto rendimento. Um brasileiro levou a medalha de prata nas finais de natação da NCAA, o maior campeonato universitário aqui dos Estados Unidos, que aconteceu em Indiana. A gente está falando do Guilherme Caribé, de 21 anos, que ficou em 2º lugar na prova e ainda bateu um recorde que há 16 anos pertencia ao nadador César Cielo. O baiano nadou a 100 jardas livre pela Universidade do Tennessee e bateu a marca de 40 segundos e 55 centésimos. Ele só perdeu para o canadense Josh Liendo, que completou a prova em 40 segundos e 20 centésimos. Além de se qualificar, Guilherme Caribé também superou o recorde nacional de César Cielo de 2008, que era de 40 segundos e 92 centésimos. Caribé, que é o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos, vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. E saiu a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. O ex-jogador de basquete Michael Jordan lidera esse ranking, mas adivinha só? Tem um brasileiro nessa lista feita pela revista Sporticals. Ele é jogador de futebol, estava passando férias aqui em Miami, na Flórida, e ontem entrou com a taça do Paulistão na Vila Belmiro, em Santos. Já sabe de quem que a gente está falando? Então olha só. Neymar é o único brasileiro que aparece na lista dos 50 atletas mais bem pagos da história. O jogador brasileiro de futebol já faturou aproximadamente $1 bilhão. Ele aparece na 16ª posição do ranking, à frente de esportistas lendários como Kevin Durant, Mike Tyson, Lewis Hamilton e Tom Brady. No mundo do futebol, o salário de Neymar está atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e do francês Kylian Mbappé. Quem lidera o ranking dos 50 atletas mais bem pagos do mundo é o ex-jogador de basquete Michael Jordan, com uma fortuna de $3,7 bilhões. Em segundo lugar está o jogador americano de golfe Tiger Woods. Ele tem $2,6 bilhões. O jogador Cristiano Ronaldo aparece em terceiro com $1,9 bilhão. O atual astro do basquete, LeBron James, está em quinto na lista, com $1,7 bilhão. E o jogador Lionel Messi ocupa a 6ª posição, com uma fortuna de $1,6 bilhão. Depois do intervalo, Califórnia sofre com múltiplas ameaças simultâneas do clima em dias caóticos. E você sabe quanto dinheiro é preciso para ter uma vida confortável hoje aqui nos Estados Unidos? Não sai daí que a gente já te conta. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida.
Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. A gente abre esse bloco com um alerta sobre o clima. O governo norte-americano avisa que mais de 50 milhões de pessoas estão na rota de tornados perigosos. Essas formações mortais devem surgir em estados como Texas, Oklahoma, Indiana e Missouri, com ventos destruidores. Por isso, é preciso atenção máxima, gente. O alerta para os tornados começou hoje e segue em vigor até pelo menos amanhã. Segundo o Centro Nacional de Previsão de Tempestades, os fenômenos possíveis são de intensidade de 3 a 5. Já na quarta-feira em diante, o alerta é para tempestades para outras regiões. Moradores devem ficar atentos para tornados e chuvas torrenciais em Ohio, Nashville e Kentucky. E enquanto isso, na costa oeste, no estado da Califórnia, outras milhões de pessoas seguem sofrendo com um intenso sistema de ameaça múltipla do clima. O estado é atingido por chuvas torrenciais, deslizamentos de terra, nevascas e ventos com força de furacão. Os detalhes com a repórter Eloá Urazen. Trânsito, alagamentos, queda de energia e deslizamentos. A Páscoa deste ano na Califórnia teve gosto amargo para muitas pessoas, bem diferente do clima solar que o estado costuma saborear. O rio atmosférico que assolou a costa oeste dos Estados Unidos foi tão forte que fez ceder parte da Highway 1, a rota mais cênica e popular da região. A área de Big Sur está fechada para turistas. De acordo com as agências de controle, no sábado, a cidade de Los Angeles registrou quase 5 centímetros de água pluvial e o condado de Santa Bárbara chegou a ficar sob alerta de tornado por 20 minutos durante a madrugada. Em menor ou maior grau, milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas, inclusive os brasileiros, que viram muito de seus planos escorrer pelos dedos. Tinha planos para jogar bola, né? Nós normalmente jogamos todos os sábados aqui de manhã. A gente reúne a galera aqui brasileira aqui para poder matar um pouco a saudade do Brasil. E devido às chuvas a gente teve que cancelar porque a quadra lá não é coberta, né? E bom, então eu aproveitei o dia para poder trabalhar, já que no delivery eu faço delivery aqui. No delivery normalmente quando chove o movimento é um pouquinho melhor ali. Então acabei aproveitando o dia para isso, né? Por outro lado, o clima incomum na costa oeste teve pontos positivos. Nas montanhas de Sierra Nevada, por exemplo, o elevado volume de neve, que é considerado fora do padrão para a época do ano, deve turbinar os reservatórios da região. Apesar de já estarem acima dos níveis de segurança, os reservatórios mais cheios devem garantir tranquilidade para enfrentar um verão seco e quente. Vamos aproveitar que as notícias são do tempo e vamos dar uma olhada na previsão. É a hora da nossa meteorologia. Vem com a gente aqui no nosso mapa, pessoal. Olha, amanhã previsão de chuva em toda essa região de Boston e Nova York, previsão de tempestade em Washington e o sol começa a aparecer apenas em Charlotte. Já em Atlanta, previsão de tempo nublado, mínima de 58. Na Flórida, o sol aparece bastante entre nuvens. Em Miami, máxima chega a 83 e tem previsão de chuva em New Orleans. Houston, a gente tem pancadas de chuva ao longo do dia, com mínima de 52. San Antônio, a gente já tem sol brilhando forte aí, mínima de 53, máxima de 83. El Paso, tempo encoberto, com máxima de 64. Albuquerque, a gente tem tempo tímido também, sol aí entre nuvens. Phoenix, a mesma coisa, com mínima de 53. Los Angeles, sol brilhando, máxima de 73. A mesma coisa em Las Vegas, nessa região a máxima não passa de 75. São Francisco, a gente já tem tempo encoberto, sol entre nuvens, com mínima de 52 graus, máxima de 62 graus. E olha, todos nós sabemos que o custo de vida aqui nos Estados Unidos já não é o mesmo de poucos anos atrás. Desde a pandemia, tudo tem aumentado de preço. Nos mercados, os aluguéis, os seguros, olha, tá tudo mais caro. E diante dessa nova realidade, um estudo acaba de revelar o quanto é preciso de dinheiro para viver com conforto nos dias atuais por aqui. E olha, não é pouco. Para a maioria dos habitantes dos Estados Unidos, o salário está batendo na conta e sumindo. Com a alta inflação que elevou o preço de absolutamente tudo, muita gente precisa equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo para conseguir arcar com os custos mais básicos. Essa nova realidade tem tornado mais difícil a vida dos imigrantes que escolheram viver nos Estados Unidos por ser a terra das oportunidades. O custo de vida ter aumentado não é uma particularidade dos Estados Unidos. Em quase todo o globo onde a inflação foi muito alta, o custo de vida subiu.
Nos Estados Unidos isso é um pouco mais perceptível, porque o reajuste dos salários ainda não chegou. Então leva um tempo para as economias desenvolvidas permitirem que a remuneração das pessoas suba para fazer frente ao aumento dos gastos, o que deve acontecer, infelizmente, nos próximos anos, não é algo muito rápido. Mas, afinal, quanto dinheiro é preciso hoje para ter uma vida confortável por aqui? Segundo o novo estudo da SmartAsset.com, o salário médio para se viver bem nos Estados Unidos é agora de $96 mil por pessoa e $235 mil para uma família de 4. Separando por região, a mais cara para se viver é Nova York, onde, de acordo com os pesquisadores, para ter uma vida confortável é preciso um salário anual individual de $138 mil. Em seguida, nessa lista, vem São José, na Califórnia, Boston, em Massachusetts e Seattle, em Washington. O levantamento também apontou quais são as cidades onde são precisos salários mais baixos para se ter uma vida confortável. Em primeiro lugar, vem Houston, no Texas, onde o cálculo estima ser preciso $75 mil para um adulto viver bem e $175 mil para uma família de 4 pessoas. Também estão nessa lista das mais baratas El Paso, no Texas, Toledo, em Ohio, Lexington, no Kentucky e Cleveland, em Ohio. Para especialistas, hoje poucas pessoas recebem um salário considerado suficiente para alcançar o estipulado pela pesquisa, sobretudo quem faz parte de comunidades menos favorecidas, como os imigrantes. No mundo ideal, o aconselhado é usar 50% dos ganhos para suas necessidades, como moradia, transporte e alimentação, 30% para entretenimento e hobbies e 20% para pagamentos extras, investimentos e poupança. Mas diante dessa nova realidade tão cara nos Estados Unidos, como se organizar para viver com conforto, recebendo menos do que o necessário para isso? Ainda assim, outro destaque que eu faria é que o custo de vida muda muito conforme a região do país que você está. Então, considerar uma eventual mudança para uma região que tem um custo de vida menor é sempre um facilitador. Além disso, a outra alternativa, que é sempre muito comum, é você ter que aumentar as horas de trabalho ou encontrar um trabalho extra. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo da edição especial Reis. Boa noite. Boa noite.